Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Nós estamos muito felizes de estar hoje na casa do Senhor, para junto nós podermos adorar o Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 23. Quero trazer uma palavra para vocês com o tema Conservando a Esperança. Não saindo do tema do congresso que foi ontem, né? A esperança da glória. Hoje nós vamos falar sobre isso, conservando a esperança. Hebreus capítulo de número 10 e versículo de número 23. Foi lido aqui hoje sobre a fé, o grande capítulo da fé, Hebreus 11, né? E aqui um pouquinho atrás, Hebreus 10. Obrigado, irmão Alexandre. Deus abençoe, seu galardão está garantido. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 23, quem achou diz amém? A palavra de Deus diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Pode se assentar. Aleluia. A Bíblia Mensagem, a versão A Mensagem, uma Bíblia que eu gosto demais, que tem uma linguagem mais contemporânea, ela traduz esse versículo da seguinte maneira: vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele quem? Ele, Deus, mantém a sua palavra. Tem crente que está agarrado com as notícias, tem crente que está agarrado com o Facebook, agarrado com o YouTube. Para de agarrar nessas coisas, sai fora disso tudo e se agarre às promessas que Deus fez. Por quê? Porque tudo isso passa, mas as promessas que Deus fez, nenhuma cai por terra. Aleluia. A palavra esperança, ela aparece 110 vezes na Bíblia, sendo que 56 vezes dela aparece no Velho Testamento e 54 no Novo Testamento. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra esperança significa o ato de esperar o que se deseja, expectativa. Porém, quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa fé na Bíblia, nós vamos perceber que a esperança é muito mais do que isso. A esperança não é apenas esperar, não é apenas uma expectativa, é muito mais do que isso. O que é esperança, então? A esperança é um dos 3 pilares da vida cristã. No capítulo 13, que é conhecido como o capítulo do amor, está escrito no versículo de número 13, na encerração do versículo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3 colunas, esses 3 pilares que mantém a vida cristã. Você precisa, para ser crente, precisa ter amor, precisa ter fé e precisa ter esperança. Se você perder a fé, você não é crente. Se você perdeu o amor, você não é cristão. Se você perdeu a esperança, você não é cristão. Você precisa dessas 3 bases para ter uma vida cristã vitoriosa. Temos um povo que sofre nos dias de hoje porque está perdendo a esperança. E por perder a esperança, se entrega a ilusões, a vaidades, e se desilude, e se arrebenta no final do caminho. Mas quando se volta para o Senhor, é garantido o sucesso. A Bíblia diz que essa esperança é uma boa esperança. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 e 16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. A esperança é boa, mas também não é só boa, ela é também bem-aventurada.
Tito capítulo 2, versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bem-aventurada esperança. Tem pessoas que estão se desventurando na vida, estão sendo mal sucedidas, estão perdendo de prosperar, porque não tem a bem-aventurada esperança. Se você quer prosperar no caminho cristão, você precisa ter a esperança, porque a esperança é uma feliz, a esperança é próspera, é bem-sucedida, é bem-aventurada. A Bíblia também diz que a esperança é viva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Você foi gerado de novo para uma viva esperança. A esperança tem que estar viva dentro de você. Dizem aí fora que a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Nós estamos, muitos quilômetros na frente. Sabe por quê? Porque a nossa esperança morreu na sexta-feira, mas no domingo bem cedo já ressuscitou. Aleluia! A nossa esperança vive e vive eternamente. Ele apareceu a João na ilha de Patmos e disse: está vendo aqui? Eu sou Jesus, estive morto, mas estou vivo. Aleluia! Ele vive para sempre. A esperança do cristão é uma esperança viva, e a esperança do cristão, ela é o capacete da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Se você não está contente, Efésios 6:17 também diz: tomai também o capacete da salvação. Para que você põe capacete, irmão? Para proteger a cabeça, para estar protegido. Sabe por que muita gente hoje está sendo levado pela correnteza do mundanismo, pela correnteza da vaidade, pela correnteza da depressão, da angústia, da frieza espiritual? Porque está tirando o capacete da salvação, o capacete da esperança da salvação. Aí se perde, aí cai, está desprotegido. Mente desprotegida é um perigo. Sabe como você está protegido? Encha-se da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Porque quando o diabo dizer que você não é salvo, a palavra de Deus vai gritar dentro da sua cabeça: você é salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1:27: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O crente precisa ter Cristo morando, se movimentando, agindo na sua vida. Se ele não tiver, ele não tem esperança da glória. Precisa. Sem Cristo nada feito. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, lá em João capítulo 15. Cristo em vós é a esperança da glória. Pastor, como que eu faço para gerar esperança? Como gera esperança, pastor? Será que uns nascem com esperança e outros não? Será que a esperança ela pode ser aumentada, diminuída? A Bíblia diz que lá no capítulo de número 5 de Romanos: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí você que não gosta de tribulação, Paulo está dizendo, está ensinando aos romanos: nos gloriamos nas tribulações, sabendo o quê? A tribulação produz paciência. Ei, você quando for dobrar o joelho e dizer: Deus, me dá paciência, se cuida, irmão, porque Deus vai mandar a tribulação, porque a tribulação é que vai gerar paciência. Você está pedindo paciência, Deus manda a tribulação vai produzir a paciência. E não só isso, a paciência vai gerar experiência. Crente que passa na prova, na tribulação, que passa por prova, vai tendo experiência com Deus. Vai tendo experiência com Deus. Ele não vive da experiência dos outros, ele vive de sua própria experiência. Ele tem experiência com Deus e está capacitado a orientar alguém.
a experiência produz a esperança. Eita Jesus, por isso que quanto mais o crente passa por prova e vence a prova, ele é mais experiente e tem mais certeza, a esperança da glória. E crente que evita a tribulação, não, pastor, Deus me livre, eu não quero passar por prova de tipo nenhum, não tem experiência. Qualquer tribulaçãozinha está levando ele, porque ele não tem a esperança na glória. Mais para frente aqui vou chegar num ponto muito importante. A Escritura também produz esperança. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Crente cheio de Bíblia, crente que navega na Bíblia, crente que gosta de Bíblia, que é apaixonado por Bíblia, que realmente está querendo conhecer Deus através de sua palavra, é um crente cheio de esperança. Fala com ele não vai dizer que está desanimado. As pessoas vão dizer assim, o mundo está acabando. Ele disse, deixa acabar, a minha vida está garantida em Deus. As pessoas estão agitadas, correndo para todo lado. O crente que tem contato sempre com a palavra de Deus está tranquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus produz esperança dentro dele. Aleluia. Está cheio de esperança. E sabe em quem está esperando? Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Não preciso ficar desesperado. Também a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 e versículo de número 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Olhe bem, o versículo está mostrando que o evangelho é um evangelho que produz a esperança. Evangelho adulterado dos nossos dias não produz esperança. Esse evangelho moderno que está sendo pregado, eu coloco o evangelho moderno entre aspas, porque evangelho só existe um. Esse evangelho que estão dizendo que é evangelho adulterado por aí, ele não produz esperança. Mas o evangelho verdadeiro, esse produz esperança. Glória a Deus. Acho que é bom colocar um fundo musical aí, senão os irmãos não vão gostar. Aleluia. Os frutos da esperança. Olha quem tem esperança. 1 João 3 e versículo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3 e versículo de número 3. Pastor, eu estou cheio de esperança. Amém, vamos ver. Se você realmente tem esperança, a esperança deve produzir em você purificação. 1 João 3 e 3 diz, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Sabe por que tem uns crentes dizendo que não tem nada a ver, pastor? Isso é coisa do passado, isso é coisa de 80 anos atrás, pastor. Não tem nada a ver, porque já perdeu a esperança, então não se purifica mais. Crente que tem compromisso, que está cheio de esperança, dia após dia ele está tentando se limpar, ficar mais parecido com Jesus. Sabe o que eu vou dizer para você? A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor Jesus está entre os 7 candelabros, e os 7 candelabros significa as 7 igrejas, ou toda a igreja, porque o número 7 na Bíblia é símbolo de perfeição, de amplitude, e está dizendo, o Senhor Jesus está se movimentando entre a igreja. Olhe bem, o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha que entrar no lugar santo todos os dias, pela manhã e pela tarde, e ele tinha que olhar aquele candelabro que era de Israel, que não podia apagar, e se ele visse naquele candelabro sujeira, cinza, qualquer coisa, ele tinha que tirar, tinha que limpar, tinha que purificar, o fogo tinha que se manter aceso. O sacerdote todos os dias, de manhã e de tarde, ele entrava naquele lugar para oferecer incenso ao Senhor, para oferecer os pães da proposição, e ele tinha que estar atento. Levíticos 13 diz, o fogo não pode apagar.
Quem tem esperança tem essa preocupação. Ele está olhando e dizendo: meu Deus, será que não está apagando, Jesus? Oh meu Deus, será que isso não vai prejudicar a minha fé? Meu pai, esse irmão, esses dias está falando umas coisas que está ofendendo a fé cristã. Vou cortar a amizade porque eu quero estar perto do Senhor. Quem tem esperança procura se purificar, procura estar santo, não se joga nos braços do pecado. Está procurando cada dia estar mais puro. Aleluia. É só isso que a esperança produz, pastor? Não. A esperança produz amor. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Olha o que está dizendo aqui: do amor que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos está reservadas nos céus. O que Paulo está dizendo aqui é que eles têm um amor muito grande pelos santos, uma fé verdadeira por causa da esperança que eles têm na glória do Senhor Jesus. Se o crente tem uma verdadeira esperança, ele tem amor pelos santos, ele ama o seu próximo. Se ele não tem esperança, então ele não ama, mas se ele tem, ele ama ao próximo. Não só isso, eu quero ser rápido por causa do horário, senão a gente acaba levando muito tempo. A esperança também produz ousadia no falar. Eita, uma coisinha que está faltando nos dias de hoje: ousadia em testemunhar de Jesus, ousadia no falar. As pessoas não são como João Batista, não. João Batista gritava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Já pensou pregador desse? Raça de víboras, são tudo cobra. E o povo ia lá porque queria ouvir a mensagem, e ele pregava desse jeito, mensagem dura, era ousado. A Bíblia diz que Pedro pregou contra o Sinédrio, na frente, ó, o Sinédrio está aqui e fala: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Assim, irmão, ousadia. Lá em Atos capítulo de número 4, ele está dizendo assim, ó: enquanto estendes a tua mão para se operar sinais e prodígios entre o teu povo, concede-nos ousadia para falar de tua palavra. Ousadia é algo necessário na vida do crente. Os crentes hoje estão parecendo agente secreto, ninguém sabe a identidade dele. Você nem desconfia que o cristão ali é um cidadão do céu, mas nem de brincadeira, só se alguém contar, porque ele não vai dizer. Eu gostava de um irmão que tinha em Toledo, irmão Ananias. O irmão Ananias era uma bênção. O irmão Ananias estava andando na rua e ele via um crente quase 2 quarteirões de distância. Ele levantava a mão e dizia: ô irmão, a paz do Senhor. É para toda a sociedade saber que o indivíduo era crente. Tinha uns que diziam amém, outros diziam misericórdia, Jesus, o irmão está revelando a minha identidade. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Que os tímidos vão ficar de fora. Seja tímido não, seja ousado, testemunha de Jesus, mostra que Jesus está na tua vida. Viva realmente o verdadeiro evangelho de Deus, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu vi que você é diferente, o que tu tem? Aí tu vai dizer: eu sou crente em Jesus. Ele diz: amém, que benção, quero ser crente igual tu. Aleluia. Está faltando ousadia no falar. A esperança também produz. A esperança liberta do medo da morte. Olha o que a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando a Bíblia está dizendo ignorantes acerca dos que já dormem, está falando daqueles irmãos que morreram em Cristo. Não está falando daqueles que estão dormindo até 10, 11 horas da manhã. Está falando das pessoas que morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais, como as pessoas comuns que não têm esperança. Coisa terrível morrer sem esperança, sem saber para onde está indo.
As pessoas ficam desesperadas. E agora, aonde está esta vida? Irmão, esses dias eu assisti uma série aí sobre vida após a morte. Não é um documentário cristão, é um documentário secular mesmo. E as pessoas secular falando de relatos de que quase morreram, de que morreram e voltaram, e falando sobre as experiências que elas tiveram. E quando eu estava assistindo aquilo, eu pensei assim: puxa vida, se até o povo secular já está tendo uma revelação de que existe uma vida após a morte, por que é que muito crente nos dias de hoje ainda não tem essa certeza de vida após a morte? Tem crente que não tem, irmão, tem medo de morrer. Se eu morrer é misericórdia. A Bíblia está dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que dormem em Jesus vão ressuscitar. A morte não é o fim. Na verdade, vamos ser honestos, vamos ser bíblicos, a morte é apenas o começo. Aí é que você vai viver uma vida verdadeira com Deus, porque aí você vai estar na glória para sempre com o Senhor. A razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15, olha o que a Bíblia diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, ou da esperança que há em vós. Pedro está dizendo para a igreja: estejam sempre conectados com Deus, firmes em Deus, santificados em Deus, com a esperança viva dentro de vocês, o Espírito Santo que habita vivo, movimentando dentro de vocês, porque quando alguém lhes perguntar por que é que mesmo no meio da situação difícil, mesmo quando as nações estão tudo tumultuadas, mesmo quando as pessoas não sabem para onde ir, vocês ainda permanecem sóbrios, mansos, tranquilos. Vocês têm que ter resposta. Pergunto, só para sua meditação: se alguém lhe perguntasse isso, qual é a razão da sua esperança? Qual é a sua certeza do amanhã na eternidade, na vida após a morte? O que você responderia? Primeira razão da nossa esperança: aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23 diz: porque fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel, irmão. Mesmo que você deixe de ser fiel, Ele permanece fiel. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, é a sua essência. Deus é fiel, Ele não nega a si mesmo. Fidelidade é Ele. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo de número 22, 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe por que você está aqui nesse culto? Sabe por que o Covid não te matou? Sabe por que um mosquito da dengue não veio e levou tua vida embora? Porque Deus é fiel, irmão. É a misericórdia do Senhor que é como um escudo sobre a tua vida, te mantendo de pé. Satanás, o vosso adversário, diz Pedro, anda como um leão, querendo devorar, querendo destruir. É só Deus dizer assim: liberado, já era, irmão, você já foi. Mas só que Deus, em sua grande fidelidade, Ele diz: não, Ele é meu, você não toca. Enquanto a Bíblia diz que o diabo anda em derredor como um leão faminto a devorar, a Bíblia diz lá no Salmo 91 que o anjo do Senhor faz acampamento ao redor daqueles que temem a Deus.
não sai dali, irmão, acampa, ele fica em volta e Satanás não pode tocar na tua vida. Mas não é porque tu é bonitinho, não é porque tu tem um nome bonito, é porque a misericórdia do Senhor te mantém, a fidelidade do Senhor é grande. Se ele prometeu que te mantém, ele te manterá. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Se Deus falou, está falado e ponto final, irmão. Deus é fiel. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Eu posso prometer uma coisa para você, irmão, e depois não conseguir cumprir. Talvez as minhas forças não dão, ou talvez a minha memória vai esquecer. Talvez alguma pessoa possa lhe fazer uma promessa que aos seus olhos, aos seus ouvidos é algo maravilhoso, mas depois ela não cumpre, porque ela é assim mesmo, ela tem uma deficiência de caráter, ela promete e não cumpre. Agora Deus é fiel em suas palavras, tudo que Ele disse à sua vida, pode passar 10, 20, 30 anos, aquilo que Ele falou vai se cumprir. Ali na cidade de Toledo tem um pastor presidente, pastor, acabou de assumir o campo ali da Assembleia de Deus. Eu ouvi que há 20 e tantos anos atrás ele veio da cidade de Londrina para morar em Toledo, porque trabalhava numa empresa, e ele está lá trabalhando na empresa e está congregando na igreja sede de Toledo, da Assembleia de Deus. Está sentado na galeria num culto de domingo de manhã, um culto de missões, uma manhã missionária. O pregador está pregando aqui e viu ele lá e disse assim: aquele moço de camisa branca, olhe para cá, você congrega aqui? Congrego. Falou: olha, eu não sei o que você faz, não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas eu sei que Deus manda lhe dizer que passe o tempo que passar, mas você ainda vai ser o pastor presidente dessa igreja. Irmão, pensa numa profecia. Pensa numa profecia. O rapaz dali uns dias, irmão, voltou para a cidade de Londrina, não é mais ali, não mora mais, a empresa mandou ele de volta. Então não vai se cumprir, porque foi embora, agora acabou. Não, irmão, passaram-se os tempos, ele virou obreiro, virou pastor, se tornou pastor presidente e agora está lá, pastor presidente do campo de Toledo. Se Deus falar, irmão, obedeça, porque Ele é fiel para cumprir. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Deus é fiel. Deus é fiel. A Bíblia está recheada de testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus e se deram bem. Deus é fiel. Ele não mente, Ele não se arrepende. Outro motivo para que você possa, a razão da sua esperança: não há outra esperança, irmão, não há. Jó capítulo de número 8, versículo 13: são assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, a esperança dos ímpios perecerá. O ímpio não tem esperança. Olhe bem, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor? O ímpio não tem esperança, não existe outra esperança. A única esperança que existe é o Senhor Jesus. Lá em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 9, os que esperam, os que querem ficar ricos, caem em tentações e armadilhas. Quem põe a sua esperança no dinheiro vai cair numa cilada e vai ficar pobre, vai permanecer pobre. Olhe bem as riquezas. A esperança mais louca que existe é quem pensa que tem alguma coisa e pode colocar a sua esperança naquilo. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 19 ao 20, olha o que o homem disse: então direi à minha alma, você tem muitos bens em depósitos para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Tem demais, não precisa fazer mais nada, só descansar, só comer do bom e do melhor. Você tem, está sossegado. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Irmão, quem põe a esperança nessas coisas está sendo louco, insensato, insano, está sendo débil. É uma esperança louca, uma esperança débil, não é uma esperança verdadeira. Eclesiastes capítulo 5, versículo 13 e 14: há um grande mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio,
o filho que esse homem gerou fica de mãos vazias. Um negócio mal feito e toda aquela riqueza já não existe mais. Não é assim, irmão. Quanta gente já perdeu fortunas em jogo de baralho. Tá brincando? O camarada entrou num cassino e fez uma jogada errada e perdeu. Ali no Paraguai tinha uma fábrica de CD. O dono foi num cassino e perdeu a fábrica. É doido. Um mau negócio e tudo vai embora. A nossa esperança, ela está ancorada em Cristo. Quero encerrar agora. Hebreus 6, 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do céu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sua esperança é Cristo. Cristo é a âncora. Apocalipse 1, 17, 18. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Sua esperança é Cristo. A sua esperança é Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, nossa esperança. Sua esperança é Cristo. Sua esperança é Cristo. Então conserve a esperança. Fique nessa esperança. Fique com Cristo. Fique com Cristo. Não abra mão de Cristo. Não abra mão da esperança da glória. Retenha firme a esperança. Faça produzir a esperança. Quando estiver em luta, não murmura. Fecha a boca, morde o dedo, enche a boca de água, mas não murmura. Porque a tribulação está fazendo com que você tenha experiência. E essa experiência vai gerar esperança da glória. Cada dia mais você vai passando por tribulação, vai vencendo tribulação, vai gerando experiência, e essa experiência vai fazendo você forte, dia após dia, mais firme na esperança da glória. Você coloca de pé para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Deus vivo e poderoso, Deus de toda glória, Deus de toda consolação. Ó Pai querido, a Tua palavra foi ministrada, muitos versículos, muitas palavras proferidas, mas eu quero, Senhor, que estas palavras fiquem no coração do Teu povo. Sim, meu Deus, se eles guardarem isto, Pai querido, certamente, ó Pai, eles vencerão as provações. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela penetra até o insondável. A Tua palavra, Senhor Deus, ela penetra os lugares mais escondidos do ser humano, e que esta palavra fique ali guardada, e quando Satanás tentar roubar esta esperança, esta palavra possa ser o seu auxílio, o seu socorro. Em nome de Jesus, que esta igreja esteja vitoriosa em Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Eu passo a palavra ao pastor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.